Esse espaço aqui onde nós estamos funcionou uma cela chamada de enxovia forte. O prédio teve como função inicial casa de câmara e cadeia. O que isso significa? Significa que no térreo funcionavam as principais celas e na parte superior do prédio a parte administrativa, como câmara que tinha a função de câmara provincial e câmara municipal, já que antes de Goiás existir com esse nome, aqui era Arraial de Santana, que simplesmente era uma capital de província, depois se tornou Vila Boa de Goiás, se tornando capital de capitania e por último recebeu o nome de Goiás. E com isso, esse prédio ele teve função importante como sendo um dos prédios administrativos do governo da época, tendo o térreo as celas da cadeia, onde ficavam presas pessoas que em muitas situações vinham para cá de outras localidades, já que em sua cidade de origem não existiam cadeias, ou se existiam não eram seguras o suficiente. O primeiro elemento a ser levado em consideração, repara aqui, ó, a espessura da parede. A parede tem 1,40 m de espessura. A técnica de construção é a taipa de pilão, que é a base de madeira, pedra, barro, dejeto de animais, capim e azeite de mamona. O tipo de madeira das paredes é aroeira e no chão predomina o uso de angico e jacarandá. A comida era servida pela grade vermelha, recebendo o nome de ração, ração comum ou ração somente, e era servida através de doações feitas pela população e também pela Santa Casa. Não existia essa abertura pela lateral, a única entrada era somente pelo alçapão, aqui ao teto, e simplesmente aqui ficavam presos entre 80 a 130 homens condenados a perpétua e pena de morte por enforcamento. O que sobrou da estrutura da forca é essa peça aqui da frente, nessa vitrine, que é a carretilha da forca. O local de execução era do outro lado do rio, próximo ao cemitério, em uma praça chamada de Machorra, e simplesmente toda a população era obrigada a assistir à execução como uma forma de exemplo a ser seguida. O prédio ele existiu desde 1766, nessa conjuntura atual, mas foi construído aqui nesse espaço, antes disso, uma casa de cadeia, que era uma cadeia de pavimento único, de meados de 1730. Ela foi demolida em 1763, finalizada em 66 e funcionou como cadeia até 1949. Então, até 1949 existiam pessoas presas nesse espaço. Aí, até tipo de 1950 a 1954, o prédio estava fechado, recebendo restauro e reforma, para se tornar hoje o Museu das Bandeiras. Recebe esse nome porque faz homenagem ao movimento dos bandeirantes de desenvolvimento e exploração de riquezas do Centro-Oeste. Essas peças, na época, não faziam parte do prédio, só vieram para cá depois que se tornou um museu. A maioria delas foi dada pela igreja. É, Essas que estão na parede, por exemplo, era da igreja Nossa Senhora do Pilar, uma igreja que estava em ruínas, aí para preservar o que restou dela, trouxe para o prédio. E tem a cruz da Anhanguera, muito famosa. Ela é a original, ficava ali perto da casa de Cora Coralina. Aí por conta de uma enchente que teve aqui no ano de 2001, ela foi levada pelo rio. Eles eram levados para aquela primeira sala. Eles só entravam por cima também. E aqui, na época, eles costumavam colocar sal grosso no chão, porque havia muitas pessoas feridas para cá. Só aqui nesse ambiente era o corredor da guarda e cela especial. Aqui nós temos esses objetos da época de servão, como as correntes, aviões, cedões, chute de pedra, telhas das forças, ofólio, bigorna, cano de pedra sabão,